séculos, dois homens olharam para o futuro. E o que viram foi um mundo doente. Não de peste, nem de fome, mas de algo muito mais perigoso: a degradação da consciência humana. Nietzsche e Maquiavel não foram profetas do caos. Foram os únicos que tiveram coragem de descrevê-lo antes que começasse. E nós, que vivemos agora no coração desse colapso, ainda os chamamos de cínicos. Mas e se eles nunca tivessem sido frios nem cruéis, e sim lúcidos? E se o que chamamos de pessimismo era na verdade um grito de alerta? Um aviso que atravessou o tempo e que agora finalmente nos alcança? Porque olhe ao redor. Vivemos uma era em que a ignorância é performática, a estupidez é premiada e a verdade virou um incômodo. Vivemos cercados por pessoas que confundem opinião com sabedoria, visibilidade com valor, influência com inteligência. E o mais assustador é que já nos acostumamos. Não vemos mais isso como um sintoma, vemos como o novo normal. Mas Nietzsche e Maquiavel já tinham visto o início dessa decadência. Eles sabiam que o ser humano, quando perde o senso de limite, não se liberta, se corrompe. Sabiam que, sem um eixo moral verdadeiro, o homem inventaria simulacros de virtude, discursos de bondade que esconderiam o desejo nu pelo poder. E sabiam que, quando o pensamento deixasse de ser uma virtude, o mundo seria dominado não pelos maus, mas pelos estúpidos. A estupidez é mais perigosa que o mal, diria séculos depois Bonhoeffer. Mas Maquiavel e Nietzsche já estavam tentando nos avisar. O problema é que o mundo não gosta de espelhos que mostram demais. E esses dois foram espelhos implacáveis. Maquiavel arrancou o verniz da política, mostrou que o poder é movido por medo, manipulação e cálculo. Nietzsche destruiu os falsos alicerces da moral e perguntou o que restaria quando Deus, símbolo de todos os valores absolutos, morresse. A resposta: o que vemos hoje. Um mundo saturado de informação e faminto de sentido. Um mundo onde todos falam, mas ninguém entende. Onde pensar virou uma heresia e refletir é quase um ato subversivo. Mas essa ruína não aconteceu de repente. Ela foi construída tijolo por tijolo, através de séculos de auto-engano, de ilusões cuidadosamente embaladas e vendidas como progresso. A cada geração, aprendemos a pensar menos, a sentir menos, a reagir mais rápido. E quando a pressa substitui a lucidez, o que sobra é ruído. Um ruído tão alto que nos impede de ouvir até o próprio pensamento. Nietzsche chamou isso de niilismo passivo. O estado de quem perdeu todos os valores, mas continua vivendo como se nada tivesse acontecido. De quem ri enquanto o mundo queima. De quem prefere uma mentira confortável a uma verdade que dói. E é assim que o caos moderno se instala. Não pela violência de poucos, mas pela complacência de muitos. A mediocridade hoje não precisa se esconder. Ela é tendência. E o pensamento profundo virou um fardo. Vivemos numa era que venera o rápido, o fácil e o descartável, e odeia tudo o que exige profundidade. E é justamente por isso que Nietzsche e Maquiavel parecem tão perigosos. Porque eles não deixavam ninguém dormir em paz. Eles não nos ofereceram consolo, ofereceram lucidez. E lucidez neste mundo é insuportável. Pensar dói, diria Schopenhauer. E por isso, poucos estão dispostos a fazê-lo. Maquiavel sabia disso antes mesmo de Nietzsche. Ele compreendeu que o poder sempre preferiu o povo distraído ao povo consciente. Que a manipulação não se sustenta pela força, mas pela ilusão. E que quando o governante entende as fraquezas humanas, o medo, o desejo de aceitação, a necessidade de segurança, ele não precisa mais ser temido. Basta ser seguido. Parece familiar? Deveria. Hoje, os novos príncipes não usam coroas. Usam microfones, câmeras, redes. E o poder já não depende da espada, mas da narrativa. Quem controla a percepção, controla o mundo.
E Maquiavel foi o primeiro a entender que o poder não é apenas uma questão de domínio político, é uma engenharia psicológica. A arte de governar as mentes, não apenas os corpos. É por isso que, ao contrário do que muitos pensam, Maquiavel não escreveu O Príncipe como um manual de tirania, mas como um espelho, um reflexo perturbador do que somos quando o poder revela o que há de mais primitivo em nós. E se Nietzsche nos alertou sobre a morte dos valores, Maquiavel nos mostrou o que acontece quando o poder toma o lugar da verdade. Eles não estavam descrevendo monstros, estavam descrevendo a nós mesmos. E talvez o mais inquietante seja perceber que, em pleno século XXI, com tanta informação e tecnologia, ainda estamos presos à mesma dinâmica que eles denunciaram. A vaidade travestida de virtude, a ignorância disfarçada de opinião e o medo camuflado de moralidade. Nietzsche disse que, quando os deuses morrem, o homem precisa aprender a criar seus próprios valores. Maquiavel respondeu, séculos antes, mostrando que, enquanto o homem não aprender a governar a si mesmo, sempre haverá alguém disposto a governá-lo. Ambos entenderam o mesmo paradoxo. Quanto mais acreditamos ser livres, mais previsíveis nos tornamos. E é por isso que seus nomes ainda ecoam com desconforto, porque eles não estavam tentando destruir a civilização. Estavam tentando mostrar o que acontece quando ela se destrói sozinha. Hoje, o que eles temiam se tornou cotidiano. A política virou espetáculo, a verdade virou ruído, e a estupidez, que antes era um acidente, se tornou sistema. E o mais perigoso é que ninguém parece mais se espantar. Mas Maquiavel sabia que esse dia chegaria. Que o mundo guiado por aparências acabaria dominado por quem domina as aparências. E por isso, se quisermos entender o caos atual, a lógica dos líderes que manipulam, das massas que obedecem e das ilusões que se vendem como esperança, precisamos voltar àquele homem que teve coragem de escrever o que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Porque antes de existir o algoritmo, já existia Maquiavel. E ele já sabia. Quem controla o medo, controla o povo. Maquiavel escreveu sobre príncipes, mas o que ele realmente estava descrevendo era o ser humano. E o que ele viu no ser humano não foi idealização nem pureza. Foi instinto, medo, desejo e cálculo. Séculos antes de Freud, antes das redes sociais, antes da era da manipulação em massa, Maquiavel já havia decifrado o código da psique coletiva. Não somos guiados pela razão, mas pela conveniência. Não buscamos a verdade, mas aquilo que confirma o que já queremos acreditar. E quem entende isso, governa. Maquiavel sabia que o poder não se sustenta em cima da verdade. A verdade é instável, difícil, impopular. O poder se sustenta na percepção. E a percepção, essa sim, pode ser moldada, dirigida, administrada como se fosse um ativo político. Por isso, quando ele disse que é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos, ele não estava propondo tirania. Estava apenas descrevendo o que funciona num mundo onde as pessoas respeitam mais a força do que a virtude. Sim, é desconfortável ouvir isso. É desconfortável perceber que, no fundo, Maquiavel não falava de reis. Falava de nós, de como o medo nos torna obedientes, de como preferimos líderes que nos façam sentir protegidos, mesmo que, para isso, precisem mentir, manipular ou punir. E se isso parece exagero, olhe para o agora. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão vulneráveis à manipulação emocional. Vivemos numa era em que um influenciador tem mais impacto que um cientista, em que frases prontas têm mais força que argumentos. E o que Maquiavel já sabia há 500 anos é que a forma importa mais que o conteúdo. Quem domina a estética do poder, domina o imaginário popular. Hoje, a política não é mais sobre governar, é sobre engajar. Não se vence pela razão,
Vence-se pelo afeto, pelo medo, pela narrativa mais sedutora. E se isso soa moderno, a verdade é que Maquiavel já antecipava esse fenômeno com precisão cirúrgica. Porque para ele, a essência da política não está na justiça, nem na moral. Está no jogo de forças entre percepção e controle. E nesse jogo, vence quem entende que o povo não quer ser governado pela verdade, mas por alguém que os faça sentir que estão certos, mesmo quando estão errados. Por isso, Maquiavel não foi um defensor da maldade. Ele apenas reconheceu que o bem, sozinho, não tem força suficiente para sobreviver no mundo real. Ele sabia que líderes íntegros demais eram facilmente esmagados, que a moral, quando absoluta, se torna vulnerável, e que, na disputa pelo poder, quem não entende isso é devorado. Mas a genialidade de Maquiavel está justamente em sua frieza analítica. Ele não se deixa levar por utopias. Não se rende à ilusão de que as massas querem o bem coletivo. Ele observa, anota, compara. E chega à conclusão de que, por trás dos grandes discursos, há sempre interesses escondidos. E por trás das aparências virtuosas, há sempre um cálculo político esperando o momento certo para agir. E aqui está o ponto central. Maquiavel acreditava que o governante não deveria ser bom, deveria parecer bom. Porque a aparência de virtude mobiliza mais que a virtude real. E o povo, movido por suas emoções mais primitivas, raramente distingue uma coisa da outra. Isso te lembra algo? Hoje, os novos príncipes não usam espadas. Usam storytelling, posicionamento de marca, estética, enquadramento, trilha sonora. Eles não se preocupam em ser éticos. Se preocupam em parecer autênticos. E é isso que conquista corações e votos. A autenticidade, mesmo quando é encenada, vale mais que a verdade. E a manipulação, quando vestida de carisma, se torna irresistível. Mas Maquiavel também nos deixou um aviso oculto. Porque ao expor os mecanismos do poder, ele também revelou as fraquezas do sistema. Se tudo depende da percepção, então o poder é instável. Se tudo gira em torno da aparência, basta um erro de imagem para que tudo desmorone. E essa fragilidade hoje é evidente. Líderes são elevados à glória em um dia e cancelados no dia seguinte. O príncipe moderno vive refém do próprio espetáculo que criou. Ele precisa manter a performance o tempo todo ou será engolido. Maquiavel talvez não previsse o Instagram, mas entenderia perfeitamente a lógica dos stories. Não é sobre realidade, é sobre narrativa. Não é sobre ser, é sobre parecer. E o mais assustador é que não são apenas os líderes que se comportam assim. Todos nós viramos pequenos príncipes maquiavélicos, tentando gerir nossa imagem, manter nossa reputação, controlar a forma como os outros nos veem. Vivemos numa era de micropolíticas pessoais. Uma era onde cada um administra sua própria influência, mede palavras, calcula likes, apaga comentários para manter o poder de sua audiência. E se isso te parece natural, é porque o pensamento maquiavélico venceu. Mas Maquiavel também sabia que por trás de todo governante existe um povo que o sustenta. E esse povo pode ser fiel, mas também pode ser volúvel, cruel, irracional. Por isso ele dizia: o príncipe deve conhecer a natureza do povo, assim como o povo deve conhecer a natureza do príncipe. Mas e se nenhum dos dois realmente se conhecer? E se o povo estiver tão mergulhado na ilusão que já não enxerga sua própria vulnerabilidade? E se o líder estiver tão embriagado pelo espetáculo que esquece onde termina a imagem e começa a realidade? É aí que surge o caos. E esse caos não vem do mal, vem da estupidez, da ignorância sistematizada, da renúncia coletiva ao pensamento crítico, do abandono da responsabilidade intelectual. Porque um povo que não pensa é um povo manipulável.
E um líder que acredita nas próprias mentiras é um perigo absoluto. É exatamente por isso que Maquiavel continua tão relevante. Porque ele não escreveu para príncipes. Ele escreveu para o mundo, para alertar que onde há poder, há manipulação. E onde há manipulação, há um risco sempre presente, o risco de que sejamos governados não pelos mais fortes ou mais inteligentes, mas pelos mais hábeis em parecer o que não são. E quando isso acontece, quando os líderes se tornam personagens e o povo vira plateia, quando a verdade perde para a performance e a razão é substituída por reações emocionais, não é o poder que triunfa, é a estupidez organizada. Uma estupidez que veste terno, que fala bonito, que viraliza, mas que é no fundo tão destrutiva quanto qualquer tirano do passado. E aqui entra outro pensador que viu tudo isso acontecer e entendeu, talvez melhor que ninguém, o que estava por trás desse novo tipo de colapso. Porque Bonhoeffer não nos alertou sobre o mal. Ele nos alertou sobre algo muito mais insidioso. A estupidez coletiva como forma de dominação. A pior ruína não é a que destrói cidades. É a que dissolve os alicerces invisíveis que sustentam uma civilização. O sentido, o valor, o porquê. Nietzsche não anunciou a morte de Deus com alegria. Ele o fez como quem grita dentro de uma catedral vazia. Foi um aviso, não uma celebração. Aquele Deus que ele declarou morto não era apenas uma figura religiosa. Era o símbolo de tudo o que sustentava o mundo ocidental. Moral, verdade, propósito, limite. Com sua morte, não desaparece apenas o sagrado. Desaparece o eixo. Desaparece o norte. Desaparece a base sobre a qual construíamos tudo o que chamávamos de certo, de justo, de verdadeiro. E o que sobra? O abismo. Nietzsche enxergou, antes de todo mundo, que sem essa base comum, o homem moderno teria que encarar um fardo gigantesco, criar sentido por conta própria, ser autor do próprio valor. Não mais obedecer, mas inventar. Só que isso exige coragem. E o que ele viu ao seu redor, e que nós continuamos vendo hoje, foi o contrário. Gente que sorri em público e sangra em silêncio. Sociedades que se arrastam sem direção, tentando preencher o vazio com dopamina, distração e ruído. Nietzsche chamou isso de niilismo passivo. O estado em que o ser humano já não acredita em nada, mas continua vivendo como se acreditasse. Finge, reza por hábito, defende valores que já não sente, apoia causas que não entende. O mundo gira com aparência de normalidade, mas por dentro está em ruínas. E é essa sensação que nos consome hoje. O corpo vive, mas a alma não sabe por quê. A agenda está cheia, mas o espírito está vazio. A tecnologia avança, mas o sentido retrocede. Estamos cada vez mais conectados e cada vez mais solitários, cada vez mais informados e cada vez mais desorientados. Vivemos cercados de respostas e morrendo por falta de perguntas sinceras. Nietzsche viu esse colapso se aproximando como um terremoto inevitável. Ele sabia que, quando os valores antigos caíssem, não sobraria apenas liberdade. Sobraria o pânico da liberdade. Porque ser livre, de verdade, exige muito mais do que desejar. Exige suportar. E o homem moderno, domesticado por séculos de moral religiosa, não aprendeu a lidar com esse fardo. Por isso, o que deveria ser libertação se tornou apatia. O que deveria ser autonomia se transformou em anestesia. E o que deveria ser coragem deu lugar à busca desesperada por conforto. Hoje, vemos isso em todos os cantos. Pessoas que consomem filosofia como entretenimento, mas fogem de qualquer reflexão real. Que decoram frases de Nietzsche para postar no Instagram, mas não suportam estar 5 minutos a sós com seus próprios pensamentos. Vivemos um tempo em que qualquer tentativa de profundidade é vista como arrogância.
e pensar demais virou quase um defeito. Nietzsche chamaria isso de degeneração espiritual, a morte não apenas dos deuses, mas da vontade de buscar algo maior. E nesse vazio, o que cresce não é a liberdade, é o ressentimento. A massa que perdeu seus deuses não cria novos valores. Ela se apega a qualquer figura que lhe ofereça direção. Ela se entrega ao líder que grita mais alto, ao influenciador que promete atalhos, ao discurso que divide o mundo entre vilões e heróis com a simplicidade de um desenho animado. Porque nesse novo mundo sem verdades absolutas, qualquer ilusão bem contada parece um porto seguro. E quando a verdade já não tem mais lugar, é a estupidez que assume o trono. Mas não uma estupidez inocente. Uma estupidez ativa, organizada, emocionalmente manipulada. Nietzsche viu isso nascendo e tentou avisar. Tentou dizer: vocês acham que o fim da religião vai trazer clareza, mas estão enganados. Vai trazer caos. E trouxe. Hoje, o caos não está nas ruas, está dentro das pessoas. No desespero que ninguém admite. Na confusão identitária. Na angústia camuflada de hedonismo. Na tristeza silenciosa de quem tem tudo, mas não sabe o que fazer com nada. Nietzsche entendeu que o problema do nosso tempo não é mais a repressão. É o excesso de permissões vazias. É a liberdade sem direção. É a saturação de estímulos que anestesia o desejo verdadeiro. E é por isso que o homem moderno, livre de dogmas, se arrasta como um zumbi digital, com acesso a tudo, mas incapaz de criar algo que valha. Ele chamava esse fenômeno de último homem. O último homem é aquele que sobrevive ao colapso dos valores, mas decide não reconstruir nada, apenas se acomoda, apenas busca prazer, apenas quer segurança e conforto, sem dor, sem risco, sem profundidade. É ele quem olha para a sabedoria com desdém, quem ri da filosofia porque é muito complicada. Quem prefere um vídeo de 15 segundos a um pensamento de 15 anos? O último homem está entre nós, e mais do que isso, ele é celebrado, aplaudido, monetizado, transformado em modelo, porque para o sistema, ele é perfeito. Não questiona, consome muito, vota com base em medo e tem pavor da dúvida. E é nesse ponto que o pensamento de Nietzsche encontra o de Bonhoeffer e Cipolla. Não é o mal que governa o mundo, é a mediocridade que se organiza. É a estupidez travestida de sabedoria. É o vazio embalado como conteúdo. Nietzsche nos dizia: quando tudo vira entretenimento, até a filosofia é reduzida a slogan. E se tudo é slogan, nada é verdade. E se nada é verdade, o caos já venceu. Mas ele também dizia outra coisa, que o ser humano diante do colapso pode escolher, pode se render ou se transformar. Pode seguir sendo o último homem ou ousar se tornar algo novo. O que ele chamou de super-homem não era um ser superior no corpo, mas no espírito. Alguém capaz de criar seus próprios valores, suportar a angústia da liberdade e viver com inteireza, mesmo num mundo sem garantias. Só que para isso, é preciso abandonar o conforto da manada, porque para Nietzsche, a maior prisão do ser humano moderno não é o medo de pensar, é a necessidade de pertencer. O ser humano tem medo de ficar sozinho, mas há algo ainda mais profundo, o medo de pensar sozinho. Nietzsche sabia disso, e por isso sua luta não era contra a religião ou contra a tradição. Era contra o instinto de manada, contra esse movimento sutil e brutal, em que as pessoas, por medo da rejeição, abrem mão do pensamento individual para repetir o que a maioria diz. Chamou isso de moralidade de rebanho, uma moral feita não para despertar grandeza, mas para domesticar, criada não para elevar o espírito, mas para garantir obediência. Essa moral é simples, previsível e sedutora. Ela diz:
faça o que todos fazem e será aceito. Diz, pense como o grupo e você será aplaudido. Diz, não questione, não ouse, não destaque ou será cancelado. E ela se disfarça de virtude. Ela fala em compaixão, mas odeia a diferença. Fala em igualdade, mas nivela por baixo. Fala em empatia, mas pune todo pensamento que saia do roteiro. Nietzsche via essa moral como um anestésico coletivo. Um sistema onde as pessoas deixam de ser indivíduos para virar engrenagens de uma mentalidade pasteurizada. E o pior, fazem isso acreditando que estão sendo boas. Essa é a grande ironia do nosso tempo. Vivemos numa era em que questionar virou crime moral, onde discordar, mesmo com argumentos, é interpretado como ofensa, onde dizer não sei é fraqueza e fingir que sabe é virtude. O rebanho moderno se atualizou. Hoje ele não usa mais bastão nem dogmas religiosos. Ele usa likes, hashtags, regras implícitas de aceitação social. Ele se alimenta de fórmulas prontas, de indignações fabricadas, de moralismos sem profundidade. E o que isso gera? Um povo domesticado, que não pensa, reage, que não investiga, compartilha, que não busca a verdade, busca pertencimento. Nietzsche denunciava isso com fúria. Ele via na moral de rebanho a castração do espírito, a morte da autenticidade, a mediocridade sendo celebrada como maturidade. E hoje, isso está por toda parte. Quantas vezes você já sentiu que não podia dizer o que pensa? Quantas vezes disfarçou suas dúvidas para não ser excluído? Quantas vezes fingiu concordar para evitar conflito? Vivemos sob o império da aceitação, mas o preço disso é altíssimo. A renúncia da consciência individual. Nietzsche acreditava que, quando o pensamento se torna coletivo demais, ele deixa de ser pensamento e vira instinto. E o rebanho é instintivo. Ele não questiona. Ele segue. Ele não busca sabedoria. Ele busca segurança. Mas o problema de seguir o rebanho é que você nunca sabe para onde ele está indo. E muitas vezes o rebanho está marchando direto para o abismo, convencido de que está do lado certo da história. Nietzsche dizia que essa moral anestesiante se fortalece pela culpa. Não a culpa por errar, mas a culpa por pensar diferente. E o pensamento crítico nesse contexto vira pecado, vira arrogância, vira ameaça. Por isso, a inteligência é tratada com hostilidade, a dúvida com sarcasmo, a profundidade com desprezo. Eles me chamam de imoral, porque não sou hipócrita como eles, escreveu Nietzsche. E essa frase ecoa com ainda mais força hoje. O rebanho moralista moderno não quer que você entenda, quer que você repita, quer que você se adeque, quer que você sinta culpa por enxergar. Porque quem pensa demais é perigoso. Quem reflete demais atrapalha. Quem questiona é visto como ameaça à harmonia superficial que sustenta a cultura do consenso automático. E nesse contexto, a verdade é que a maioria não está vivendo. Está apenas se protegendo. Protegendo sua imagem, sua posição, sua bolha. Nietzsche via isso como uma forma de morte em vida. Uma existência marcada pela passividade, pela covardia disfarçada de moderação, pela moral da servidão voluntária. Mas ele também dizia: o rebanho nunca perdoa aquele que tenta se libertar, porque ele não odeia o mal, odeia a diferença. E essa é uma das dores mais reais do nosso tempo: estar desperto num mundo que exige sono, ter fome de profundidade numa cultura que só serve fast food emocional, buscar a verdade e ser punido por isso. Mas Nietzsche não pregava o ódio ao rebanho. Ele não propunha elitismo. O que ele propunha era coragem. A coragem de romper com a unanimidade burra. A coragem de sustentar o pensamento mesmo quando ele te isola. A coragem de não fingir que está tudo bem, quando tudo está visivelmente desmoronando.
Só que essa coragem exige uma força que nem todos estão dispostos a cultivar, porque ela cobra um preço. O preço de ser mal interpretado, de ser julgado, de ser livre. Nietzsche chamava isso de probidade intelectual, a honestidade de pensar até o fim, mesmo que doa. Mesmo que você perca o conforto do grupo, mesmo que tenha que caminhar sozinho. E talvez esse seja o maior desafio da nossa geração: redescobrir a coragem de pensar fora do rebanho, de quebrar o ciclo da repetição automática, de construir valores que não venham de fora, mas de dentro. Mas para isso acontecer, não basta apenas rejeitar a moral de rebanho. É preciso entender como ela se manifesta nos discursos mais sutis, nos slogans que fingem ser progresso, nas bandeiras que fingem ser empatia, nos líderes que fingem ser virtuosos, quando na verdade são apenas mais uma peça no jogo da manipulação. E aí, Nietzsche se conecta de volta com Maquiavel. Porque se o povo se comporta como rebanho, sempre haverá alguém disposto a vesti-lo com a roupa do progresso e conduzi-lo, não para a liberdade, mas para o controle. O poder, quando é bruto, assusta. Mas quando se veste de bondade, convence. E esse é o tipo de poder mais perigoso de todos. Maquiavel nunca escreveu sobre democracias modernas, algoritmos ou redes sociais. Mas o que ele nos deu foi muito mais do que teorias políticas. Ele nos deu uma lente, uma forma de enxergar o mundo sem o verniz das aparências. E quando usamos essa lente hoje, o que vemos é perturbador. Porque se antes os príncipes precisavam parecer virtuosos para conquistar o povo, hoje os líderes, empresas, marcas, até cidadãos comuns, todos competem por parecer do lado certo. Mas o que acontece quando a virtude vira performance? Quando a empatia vira estratégia? Quando o progresso é apenas um rótulo colado sobre os mesmos jogos de manipulação? Maquiavel entenderia perfeitamente. Ele sabia que o discurso é uma arma, que os ideais, quando bem embalados, são mais eficazes que a força, e que a mentira mais poderosa é aquela que se parece com a verdade. Hoje, vivemos mergulhados em slogans. Faça o bem. Respeite as diferenças. Lute por justiça. Palavras que soam inatacáveis, mas que muitas vezes não passam de fachada, porque por trás delas, frequentemente se escondem vaidades, ressentimentos, estruturas de poder travestidas de virtude. O que Maquiavel nos ensinou, e que quase ninguém quer admitir, é que o bem também pode ser usado como instrumento de dominação. Não porque ele seja falso, mas porque ele pode ser simulado. E o povo, sedento por esperança, raramente distingue o autêntico do ensaiado. A diferença entre um tirano e um redentor no mundo de hoje pode estar apenas na qualidade da narrativa. Maquiavel dizia: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Ou seja, o que importa não é o que é o que parece ser. E é exatamente esse princípio que domina a era atual. Políticos que se dizem defensores da justiça enquanto jogam com o medo. Empresas que pregam diversidade enquanto exploram mão de obra precária. Influencers que promovem saúde mental enquanto alimentam comparações tóxicas. Tudo parece belo, progressista, iluminado, mas por baixo há um sistema inteiro baseado em dominação simbólica, uma nova forma de controle que não impõe, seduz, não obriga, convence, não reprime, recompensa quem se adapta. E Maquiavel avisou: quando a ilusão é bem construída, o povo não só aceita o domínio, ele o defende. E o dominador não precisa mais se esconder. Ele pode aparecer como salvador. O príncipe moderno não precisa reprimir. Ele precisa viralizar. Basta entender como as emoções coletivas funcionam. Acione medo, ofereça esperança, dê um inimigo visível, crie um slogan simples e observe.
As massas farão o resto. Vivemos a era da política emocional, da indignação seletiva, do lado certo da história, definido não por coerência, mas por estética. E quando o debate vira um campo de narrativas e não de ideias, a verdade deixa de ser uma busca e passa a ser uma construção. Quem grita mais parece ter mais razão. Quem chora mais parece ser mais ético. Quem se coloca como vítima ganha vantagem moral. Maquiavel ficaria fascinado com isso, porque ele sabia que a política real não se faz com ideais, se faz com os instintos humanos. E os instintos continuam os mesmos. O medo de ficar de fora, a vontade de pertencer, a necessidade de se sentir do lado bom. Esses são os gatilhos que movem a política da nova era. Não é mais a espada que domina. É o controle da culpa, da imagem, do discurso moral, mas o efeito é o mesmo. As pessoas continuam sendo manipuladas. Só que agora, com mais elegância, com mais cores, com mais filtros. O novo poder não agride, ele envolve, não impõe limites, oferece liberdade dentro de caixas cuidadosamente desenhadas. E quando todos se sentem livres para repetir as mesmas ideias, o domínio está completo. Maquiavel talvez dissesse hoje: a nova forma de tirania não é o medo da morte, é o medo de ser cancelado. Não se governa mais com a força, governa-se com o algoritmo. Mas, como sempre, ele deixaria claro: o problema não é o líder, é o desejo das massas por alguém que pense por elas. E aqui, a conexão com Nietzsche se reforça, porque ele também viu isso vindo. Um mundo onde o pensamento seria terceirizado, onde a vontade de potência, que deveria nos levar a criar e superar, seria desviada para a imagem, para o status, para a performance. Se Maquiavel mostrou o uso da ilusão no poder, Nietzsche vai nos mostrar o que acontece quando o ser humano aceita viver dentro dessa ilusão. Quando, em vez de romper com o sistema, ele se adapta. Quando troca profundidade por visibilidade, sentido por aparência, transformação por aprovação. E aí, o caos ganha uma nova forma. Agora ele não destrói, ele embriaga. A alma humana foi feita para crescer. Nietzsche chamou esse impulso interno de vontade de potência, uma força vital que nos leva a nos superar, a criar novos valores, a transformar o caos em forma. É a essência de tudo o que é grande, autêntico e profundo no ser humano. Mas, e se essa força for desviada? E se, ao invés de nos impulsionar para dentro para a construção de algo real, ela for drenada para fora, para a aparência, para a imagem, para o espetáculo? Foi exatamente isso que aconteceu. A vontade de potência não desapareceu. Ela foi sequestrada, transformada em vontade de visibilidade, de aceitação, de performance. Hoje, não buscamos mais ser, buscamos parecer. Não queremos mais verdade, queremos validação. Não lutamos para transformar o mundo, lutamos por curtidas, atenção e aprovação. Nietzsche temeria esse tempo, porque ele sabia que quando o espírito humano não encontra um propósito interno, ele se entrega ao mundo exterior e vira reflexo, vira produto, vira máscara. Vivemos a era da identidade performativa. Você não é o que pensa, o que constrói, o que supera. Você é o que os outros enxergam. E para manter essa imagem viva, as pessoas sacrificam sua vontade real. Não podem errar. Não podem hesitar. Não podem dizer não sei. Não podem expressar dúvidas, contradições, incertezas. E o resultado? Uma geração que se especializou em parecer forte, mas está emocionalmente quebrada por dentro. Não é à toa que os distúrbios de ansiedade, depressão e vazio existencial atingem níveis nunca vistos. Porque quando a vida vira palco, a alma deixa de ser casa. Nietzsche falava que o ser humano precisava tornar-se quem é. Mas esse caminho é tudo.
menos fácil. Exige confronto com o caos interno. Exige silêncio, solidão, honestidade brutal. Mas isso ninguém ensina. Em vez disso, ensinam a competir, a editar a própria vida como se fosse um trailer, a viver em função de uma audiência invisível que julga, mede, pune, recompensa. E quando todo mundo está tentando parecer perfeito, o mundo se torna insuportavelmente falso. A vontade de potência, esse chamado profundo de se elevar acima do comum, foi achatada por uma cultura de mesmice, de comparações, de velocidade, de distrações infinitas que impedem qualquer mergulho real. Nietzsche dizia que o homem deveria ser como uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Mas hoje, essa corda se partiu, porque ninguém aguenta mais atenção. Todo mundo quer descanso, entretenimento, alívio. O problema é que o alívio constante custa caro. Ele custa a profundidade, custa a densidade da experiência humana, custa a capacidade de transformar dor em sentido. E sem isso, sobra o quê? Sobra a superfície, a tela, a pose, o personagem que vive sorrindo por fora enquanto se desintegra por dentro. Nietzsche dizia que toda grandeza exige sofrimento, não como punição, mas como forja. Só que a cultura atual odeia o desconforto. Ela o trata como fracasso. Por isso tudo precisa ser leve, rápido, engraçado, inofensivo. Mas nada grande é inofensivo. O resultado é uma sociedade esteticamente impecável e espiritualmente vazia, onde todo mundo tem opinião, mas ninguém tem convicção. Onde todo mundo se expressa, mas ninguém se conhece. Onde todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. A vontade de potência se tornou cansaço, exaustão, uma urgência de provar valor o tempo todo, sem nunca se sentir suficiente. E isso não é coincidência, é sistema. Nietzsche dizia que a cultura dominante sempre tenta domesticar a potência humana, transformá-la em ferramenta de produtividade, controle ou conformismo. Porque o indivíduo autêntico, que pensa por si mesmo, que não segue o roteiro, que ousa criar novos valores, esse é perigoso. Esse não se compra com likes. Não se manipula com medo, não se acalma com promessas. Por isso tudo ao redor te empurra na direção contrária. Para a distração, para o ruído, para a eterna simulação de movimento, sem sair do lugar. Mas há um preço para viver assim, e ele é alto. Nietzsche chamava de desespiritualização do homem. A perda do eixo interno, do fogo criador, da bússola que não depende de modas, algoritmos ou aplausos. E essa perda tem sintomas. Sintomas que você vê todo dia. Na apatia disfarçada de contentamento, na ansiedade mascarada de produtividade, na superficialidade transformada em padrão. O problema é que tudo isso parece normal, foi normalizado. E a alma, cada vez mais esquecida, aprendeu a sobreviver em silêncio. Mas ela sente falta de risco, de intensidade real, de embate verdadeiro com a vida. Nietzsche diria: a alma humana não foi feita para se proteger o tempo todo. Ela foi feita para criar, para confrontar, para se elevar. E quando ela se acomoda por demais, não vira paz, vira apatia, vira esse cenário que vemos hoje. Uma sociedade que fala de empoderamento, mas tem medo de confronto. Que fala de autenticidade, mas vive em função de aceitação. Que fala de liberdade, mas só se move dentro dos limites do algoritmo. E o mais cruel, é uma sociedade que acredita estar evoluindo, mas na verdade está se anestesiando. Não é evolução, é entorpecimento. E é exatamente por isso que os alertas de Nietzsche e Maquiavel voltam com tanta força. Eles não estavam falando de um apocalipse. Estavam falando do que acontece quando a alma adormece e o sistema vence.
Mas mesmo assim, eles deixaram pistas, fragmentos de lucidez, mapas para quem ainda ousa pensar. E, acima de tudo, deixaram uma escolha. Ou seguimos sendo versões adestradas de nós mesmos, ou ousamos voltar à origem, voltar ao risco de ser inteiro, ao desafio de pensar por conta própria, de sentir o peso do caos e ainda assim criar sentido. Porque no fundo o que eles estavam dizendo era: o caos não é o fim, é o começo de algo, se você tiver coragem. E é com essa coragem que nos aproximamos do último ponto deste vídeo. O que fazer com tudo isso? Entre o abismo e a liberdade. O que ainda podemos aprender com eles? Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você resiste. Algo dentro de você não se conforma com o vazio confortável, com a mentira estética, com a ilusão do progresso empacotado. Talvez o mundo não precise de mais respostas. Talvez precise de mais coragem para sustentar as perguntas certas. Nietzsche e Maquiavel não prometeram paraísos, não deram mapas, não ofereceram redenção. Eles apontaram o abismo e perguntaram se você teria coragem de olhar. Porque o caos que vivemos hoje não foi gerado por monstros. Foi construído dia após dia por pequenas renúncias, pela escolha constante da conveniência sobre a consciência, pela aceitação passiva do senso comum, travestido de moral, pela anestesia coletiva que transforma indivíduos em massa e vontade em algoritmo. Eles viram tudo isso. Séculos atrás, eles já sabiam que quando o povo abandona o pensamento, ele se torna massa, que quando a liberdade se torna insuportável, ela é trocada por controle, que quando os valores morrem, o que sobra é ruído, e que no meio do ruído, os mais perigosos são sempre os que falam bonito. Nietzsche não queria destruir os valores, ele queria que você criasse os seus. Maquiavel não queria justificar a tirania, ele queria que você entendesse como ela se constrói. E se há algo que ainda podemos e precisamos aprender com eles, é isso: que o mundo só muda quando alguém tem coragem de sair da bolha, da pose, da moral fingida. E se essa pessoa não for você, quem será? Porque o que está em jogo não é apenas a política, é a alma. É a integridade de viver como quem sustenta a própria consciência, mesmo quando isso significa perder aplauso, conforto ou lugar no grupo. É isso que diferencia o autêntico do domesticado, o livre do adaptado, o desperto do distraído. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas isso exige que você destrua o que te disseram que deveria ser. Maquiavel diria: observe os que te governam, os que te influenciam, os que te prometem. Mas isso exige que você pare de buscar salvadores e comece a se responsabilizar. E talvez seja disso que tenhamos mais medo, não do caos, mas da liberdade real, aquela que não vem com manual nem com garantias. Aquela que te deixa nu diante do mundo, mas inteiro diante de si. E então, no meio desse abismo, você entende que eles não eram frios, não eram cínicos, não eram pessimistas. Eles estavam acordados. E tentar nos acordar também. Mas a pergunta que ainda ecoa é: você está disposto a acordar? Porque entre o abismo e a liberdade, só existe uma ponte: a coragem de pensar por si. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte te incomodou ou te despertou, então não deixa isso passar batido. Curte o vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que tem gente pensando. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não serve distração, serve lucidez. E comenta aqui embaixo em que ponto Maquiavel ou Nietzsche te tocaram mais. Sua visão pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se você chegou até aqui, vai por mim. Assiste os outros vídeos do canal. Porque se esse te tirou do piloto automático,
Os outros podem te colocar no controle. Nos vemos no próximo.